E é muito raro eu trazer prosa para estes vídeos que volta e meia faço. Mas ontem fui repescar este caderno de reportagem feito em 1983 por Fernando da Costa e publicado no jornal O Jornal. Os Retornados estão a mudar Portugal. Uma reportagem que teve uma ampla repercussão a nível internacional, valeu ao Fernando o Grande Prémio de Reportagem de 1984 e enfim, tenho a sorte de ser amigo do Fernando e ontem, pela primeira vez, quando estive com ele, pedi-lhe para assinar, que eu normalmente não chatei com estas coisas, mas eu tinha mesmo que o ter autografado e dedicado pelo Fernando. E comecei a relê-lo e, de facto, a escrita do Fernando da Costa é sempre deslumbrante e desconcertante. E pronto, e vem de sempre, não é? E então hoje, também para aguçar o apetite, vou ler só o primeiro capítulozinho Os Retornados Estão a Mudar Portugal, para verem como de facto a escrita de Fernando da Costa é impressiva e é emocionante e é delicada, é uma filigrana de ideias, de sensações, de percepções, acima de tudo. O Fernando tem esta rara habilidade de conseguir ver além, e isso é um dom. E então vou só ler muito rapidamente para verem como isto é belo. O primeiro capítulo. E o primeiro capítulo chama-se Os Últimos Náufragos do Império. E como introdução tem: ninguém sabe ao certo quantos são. Alguns referem 800.000, outros 1,5 milhão. Vieram por barcos e por aviões, golfados em caudais intermináveis de desespero e desamparo. Imobilizaram-se ao frio, ao pudor, ao cansaço. O eco do seu êxodo, sem Bíblia nem Israel, condoeu então o mundo. O velho Império Português retornava cabisbaixo, naufragado, às praias de onde, 5 séculos atrás, partira por uma epopeia de façanhas e morredoras. E continua. Refeitos aos bocados de cada um, ergueram-se e atiraram-se em frente. Chegaram em pequenos grupos a todo o país e em pequenas ocupações a todos os setores. Como novos bandeirantes, colonos uma vez mais, foram para o interior carregando cóleras e pânicos, vinganças e ousadias. A sua raiva foi a sua força. A antifé fez-lhes mover montanhas, dominar medos, vencer a loucura e o desamor. E dar provas espantosas de coragem, de persistência, de engenho, de invenção. Com ajudas de instituições, de subsídios, de empréstimos, de amigos, começaram a fixar-se e a transformar os lugares onde se detiveram. A imigração e o exílio tinham despovoado meio país. Aldeias inteiras apenas albergavam velhos e crianças. Povoações havia que não tinham sequer um habitante. Era um país de deserções e decrepitudes a viver das mesadas dos imigrantes e dos militares e das contas dos turistas. Um país onde está, tudo por fazer, por merecer, como estão, os sertões da memória africana. Então repetiram aqui o que há decénios faziam lá. Mas lá tudo era grande, fácil, farto, acessível. Mão de obra, créditos, comércios, terrenos, colheitas, gados, máquinas, solidariedades. Lá havia terra e espaço, e como no oeste americano, sonho. Um homem tinha, se quisesse, a dimensão de um Deus. Partir de novo. Há centenas de anos que desembarcamos de idas e retornos, a diferença nunca foi muita, que pegamos em proles, haveres, ilusões e feridas e partimos para dentro,
oceanos e continentes, em peregrinações interiores de fé, cobiça e trapaça. Com a mesma convicção que iniciámos mares e impérios, desistimos deles, renunciámos a eles, deixamos tudo a meio, talvez por sermos, sem o saber, suficientemente sábios para isso. Não foi a riqueza nem a terra que Vasco da Gama buscou nos Lusíadas. Foi, diz-nos o professor Agostinho da Silva, a Ilha dos Amores. Como a não encontrou, encontramos, suspendemo-nos, incompletámo-nos, que é uma maneira de nos completar. Daí que o fado seja a nossa realidade e o sebastianismo a nossa igreja. Estamos sempre a partir e a chegar. Somos retornados de nós próprios. Expulsos há 10 anos de África, queremos partir de novo para a África. Outra. Samora Machel é um reverso de Vasco da Gama. A maior parte dos que vieram irá, porém, perecer aqui. Não sobreviverá à morte da sua Angola, do seu Moçambique, da sua Guiné, que tenta reconstituir em Moncorvo, em Viseu, em Lisboa, em Sagres, em... Do mesmo modo que tentou reconstituir Moncorvo, Viseu, Lisboa, Sagres, em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Cabo Verde, em São Tomé, na Índia, no Brasil. A África foi portugalizada em África nos últimos séculos. Portugal está a ser africanizada em Portugal nos últimos decénios. Os moceques da prendem rompem no alto do Dafundo. As marrabentes agitam os bailes dos domingos suburbanos. As churrasqueiras florescem nas estradas beirãs. O caril, a cerveja, o fumo, os fumos sobem aos planaltos nortenhos. O imaginário dilata-se. As histórias de caça, de aventuras, de magia, de abundância perpassam os cabeços de granito e giesta. Um sopro quente perturba a pele dos que ficaram, dos que na história só vêm partir soldados, missionários, mercadores, emigrantes isolados e vêm voltar. Deslumbrantes de riqueza uns, pasmados de vazios outros, e eles sempre a ficar. Apelo ao apaziguamento. Vai fazer agora 10 anos que o princípio do fim se deu. O que aconteceu, entretanto, a essas populações escolhidas para expiar a culpa do nosso colonialismo? Machel viu os retornados aceitarem-lhe o apelo ao apaziguamento. A consciência da irreversibilidade do que se passou generaliza-se a todos. Quero lá saber que sejam pretos ou pretos e brancos a mandar lá, o que interessa é que houvesse condições de segurança em África para se poder trabalhar. Porque a maioria de nós sempre foi democrata. Salazar nunca ganhou eleições em Angola. Nós nunca quisemos que ela fosse uma nova África do Sul. Queríamos sim que fosse um novo Brasil. Afirma-nos em Leiria um velho agricultor do Bié. Mas os Brasis não são já possíveis. Portugal está reduzida à sua origem, está devolvida a ele próprio, de vez. A exaustão apazigua as feridas, dissolve a angústia, enévoa a memória, gera o futuro. Novos países surgem aqui, em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Cabo Verde, unidos na mesma língua e no mesmo afeto. Tudo começou quando? Quando Dom Dinis acaba o seu reinado, Portugal está pronto. Tem o território definido, possui campos férteis, defendidos das areias pelo pinhal de Leiria, dispõe de castelos sólidos que não deixam avançar os espanhóis, desfruta da religião própria e exulta a vontade de existir. Existir desenvolvendo-se internamente podia ser hoje uma Dinamarca, ou derramando-se externamente. Derramou-se. Engendra então a espantosa gesta dos descobrimentos, que o faz mudar o mundo e perder-se de si. Esquecido em Belém, o velho do Restelo emerge agora em São Bento, viu partir, viu voltar, chorou, calou. Eis por fim que soa a sua hora. Os paraísos não são geográficos, como ele avisara, e a imigração enjeita-nos. De senhores em Luanda, Lourenço Marques e Bissau, passamos a criados em Paris, Bona e Bruxelas. Regressados de uma condição e de outra, encontramos-nos no ponto de partida.
e o pequeno berço range ao peso dos que se lhe aninham, ora cansados e submissos, ora esbracejantes e coléricos. Eles dominarão. Portugal está a ser reconstruído pela raiva dos retornados, e a raiva dá muita força. Em breve vamos sentir que estamos a ser colonizados por eles, especifica-nos o professor Agostinho da Silva. Eles vão lançar mão a tudo, agarrar-se à terra, usar com as pessoas de cá os mesmos modos que usaram com os de lá. Para eles o aldeão é o preto, o nosso camponês começa já a dizer: patrão, retornado é bruto. O estranho é que o fruto desse tratamento não é a hostilidade, é algo de mais profundo. O nativo de África era igual ao filho do colonizador que tratava a ambos da mesma maneira, dirigia a ambos as mesmas ameaças. Ora, isso cimentou laços muito profundos entre as duas raças. Cá os retornados olham à volta e dizem: vamos fazer aqui a nossa vida como fazíamos em África, que não deu certo por causa destes tipos, porque o exército não se portou bem, nem os políticos. Eles acham que têm que melhorar Portugal como os brasileiros de Camilo. Dentro de alguns anos o país vai reconhecer que a força fecundadora lhe foi dada por eles. São por natureza construtores de impérios, não são navegadores. No Brasil fundaram fazendas, em África abriram lojinhas. Para aqui não trazem divisas como os imigrantes, constroem coisas. E quando os imigrantes voltarem, vão cair sob o seu domínio. Eles dominarão quando as reservas de ouro se acabarem e quando as remessas dos imigrantes cessarem. Nessa altura, também o FMI terá desaparecido. Primeiro capítulo dos Retornados estão a mudar Portugal, escrito por Fernando da Costa em 1983, num trabalho pioneiro de jornalismo de reportagem, com fotografias extraordinárias de Lionel Brito.